Mateus, capítulo de número 14, versículos de 22 a 33. Mateus, capítulo de número 14, versículos de número 22 a 33. Amém? Logo depois, Jesus mandou que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele permaneceria ali, a fim de despedir o povo para suas casas. Tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, e no lago os discípulos estavam em dificuldades, pois o vento tinha se levantado e eles lutavam contra o mar agitado. Já de madrugada, Jesus veio até eles, caminhando em cima das águas. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, disse o Senhor. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor. Começou a afundar e gritou: salve-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. E quando eles subiram no barco, o vento soprou, e os outros ficaram muito admirados e o adoraram, dizendo: realmente o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos aqui neste lugar, Senhor, nós te adoramos aqui, Senhor, com as nossas vozes. Agora, Pai querido, queremos que o Senhor fale aos nossos corações, que em nome de Jesus, Senhor meu Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor meu Deus, venha tocar, Senhor meu Deus, em cada um de nós, Pai, com aquilo que o Senhor tem, Senhor, para revelar para as nossas vidas. Abençoa cada um dos meus irmãos que aqui estão. Abençoa, Senhor meu Deus, a todos, Senhor meu Deus. E que possamos, Pai querido, estar, Senhor meu Deus, cada vez mais ligados naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Glória a Deus. Irmãos, vou fazer aqui uma pergunta aqui para vocês. Alguém aqui, por algum acaso, já se sentiu perdido na vida? Eu já me senti perdido, não é? Às vezes sem rumo, sem direção, pensando que às vezes que as coisas nunca funcionam, ou então com aquele pensamento assim: o que eu estou fazendo aqui? Por que talvez as coisas não acontecem? Por que comigo as coisas têm que ser diferentes? E a gente sempre aproveita alguns momentos da vida para a gente tentar virar essa chave. Um ótimo exemplo disso é quando inicia um ano, não é verdade? Poxa, eu estou meio perdido, mas o ano vai iniciar e esse ano vai ser diferente. Quem aqui já pensou isso aí também? Eu já tive esse pensamento. Faz parte da nossa vida quando nós, temos alguns tipos de situações, nós esperamos que a virada de momento, alguns ciclos venham a se encerrar e outros venham a começar, e a gente tenta pegar um embalo nessa mudança, não é verdade? Por exemplo, esse ano, quando virou o ano, eu falei assim: não, esse ano eu vou emagrecer. Quem já prometeu para si mesmo: não, esse ano eu vou emagrecer, não é? E quando chegou no final do ano, falou assim: não, o ano que vem eu vou emagrecer, não é? Eu acho que eu devo estar no meu 3º ou 4º ano que eu falo para mim mesmo: eu vou conseguir emagrecer, irmãos. Eu começo com toda a força. Quando chega ali no começo de fevereiro ali, pronto, eu não emagreci, já perdi o ano. E às vezes a gente faz isso com a nossa vida, com inúmeras coisas, né? E a gente acaba se sentindo o quê? Um pouco perdido ali. E muitas das vezes esse tipo de situação acontece quando nós esperamos algo do Senhor, esperamos algo que aconteça na nossa vida, e de repente isso não acontece. Então a gente acaba tendo assim um sentimento de frustração. Por quê?
Porque quando nós esperamos algo e às vezes nós estamos ali esperamos e não vemos acontecer, aquilo vem e começa a tomar conta do nosso coração de uma maneira negativa. Poxa, por que isso não está acontecendo? Por que eu estou vivendo dessa maneira? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que... não sei. Porque parece que na vida de todo mundo as coisas se resolvem, mas na minha, às vezes, as coisas continuam paradas, estagnadas, eu não consigo andar, eu não consigo me movimentar, eu não consigo agir de uma maneira diferente. E com isso a gente vai se encontrando perdido, às vezes, nessas situações, né? Sem um rumo certo, sem entender direito como as coisas estão acontecendo. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, né? A palavra de hoje: onde você está? Onde você está? Às vezes a gente não sabe nem onde a gente está, de tão perdido que a gente está aqui, no momento em que nós estamos vivendo. Só que às vezes nós não somos os únicos privilegiados. Quer ver uma coisa? Quem aqui talvez esteja, ou já esperou, ou esteja esperando algo para acontecer e ainda não aconteceu? Ó, dá uma olhadinha para o lado aí, dá uma olhadinha para trás. Você vai ver que você não é o único. Está todo mundo no mesmo barco. É ou não é? E a palavra de Deus, ela nos fala inúmeras vezes que isso também ocorreu com homens e mulheres de Deus. Eu anotei aqui alguns exemplos para a gente poder estar compartilhando. Por exemplo, quanto tempo vocês acham que Abraão esperou para que o seu filho, o filho da promessa, nascesse? 1 ano? 2 anos? 10 anos? Quem dá mais? 25 anos. Imagine só você viver durante 25 anos esperando que uma promessa venha acontecer sobre a sua vida. Irmãos, 25 anos é praticamente a minha idade. Não é verdade. Gente, eu tenho 34, é quase a minha idade. Eu sei que parece que eu tenho 20, 19, 18, mas... 25 anos, gente, não é do dia para a noite. Né? Quem aqui conhece a história de José, do Egito? Quanto tempo vocês acham que José esperou até que o seu sonho, o sonho que Deus deu a ele, se concretizasse? A palavra de Deus fala que José, ele tinha 17 anos quando ele teve aquele sonho com seus irmãos. E ele se tornou ali governador do Egito ali quando ele tinha 30 anos de idade. Olha só, 13 anos de espera. Gente, é muito tempo. 13 anos de espera. Eu tenho 14 anos de casado. É quase isso, é quase uma vida. Tem gente aqui que não tem 13 anos de idade. É ou não é? Agora, quanto tempo vocês acham que Davi, a partir do momento em que ele foi ungido ali pelo profeta, que disse que ele seria rei de Israel, demorou para que ele realmente se tornasse rei? A palavra de Deus fala que ele era apenas um adolescente. Então a gente acredita que ele tinha ali entre 14, 15, 16 anos. E ele se tornou rei aos 30 anos de idade. Mais um bom tempo aí. Então, muitas das vezes a gente acha que as coisas estão demorando para acontecer, que as coisas não estão acontecendo. Mas se a gente parar um pouco para pensar, isso não é uma exclusividade nossa. Não é algo totalmente, isso é comigo, é alguma coisa comigo. Não. Existe uma frase que ela fala assim, que Deus ele não demora, Deus ele capricha. Quem já ouviu isso aí? Mas se a gente for parar para pensar, é até meio estranho a gente falar isso aí, porque Deus ele não precisa de tempo para caprichar. Não é verdade? Ele não é poderoso para fazer as coisas. Com uma palavra ele diz, faça, e as coisas acontecem. Eu prefiro entender que esse tempo de espera, esse tempo que nós precisamos ter, seja relacionado com o tempo relacionado com a nossa vida. Por quê? Talvez algo que venha acontecer, que a gente queira que aconteça hoje na nossa vida, seja algo que não traga benefício algum.
Às vezes nós não estamos prontos, não estamos preparados para aquilo que Deus ele tem para nós, para aquilo que Deus ele tem para a nossa vida. Vamos imaginar no caso aqui de Davi. Davi foi ungido rei, era ainda um adolescente. Imagina ele com 15 anos ali se tornasse rei então. Ele ainda não tinha a experiência necessária que o faria um ótimo rei. Nós vemos aqui a questão aqui de José, como nós dissemos aqui. Imagine se esse tempo todo em que ele demorou ali, até chegar ali a se tornar governador do Egito, ele não tivesse esse tempo de amadurecimento. Talvez por conta das situações que ele tinha com seus irmãos, porque a palavra de Deus fala que os seus irmãos faziam coisas erradas, ele ia correndo falar para o seu pai. Talvez ele não teria a maturidade necessária para quê? Para gerir algo tão grande quanto foi colocado em suas mãos. Então a gente acaba se achando que a gente está meio perdido, as coisas não acontecem, eu não entendo o que está acontecendo sobre a minha vida. Mas existe um tempo determinado para todas as coisas. E com isso, eu quero compartilhar aqui com os irmãos 3 situações das quais Deus ele não nos disse. E a primeira delas, Deus não nos disse que seria rápido. Em momento algum o Senhor falou, olha, vai ser rápido, vai ser da noite para o dia, vai ser no estalar de dedos. Deus é poderoso para isso? Amém, Deus é poderoso para isso. Mas ao contrário, o que nós vemos na palavra de Deus, são palavras, são homens de Deus, inspirados pelo Espírito do Senhor, dizendo coisas que para quê? Nós perseverarmos, nós continuarmos firmes, nós continuarmos constantes, porque muitas das vezes nós precisamos de um período, né, que a gente vai ali trabalhando, um período que a gente vai trabalhando dentro do nosso coração, fazendo com que a nossa vida vá tomando um rumo que o Senhor lhe deseja, para aí sim estarmos preparados para aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Eu me lembro uma vez, já contei isso aqui algumas vezes, acredito que já, eu deveria ter em torno ali dos meus 18 anos de idade. E certa vez eu fui a um culto. Eu acredito nisso, irmãos, que Deus usa pessoas para falar com a gente. Amém? Os irmãos acreditam? E naquele culto eu estava ali, eu estava tão atento para aquilo, estava mascando chiclete, olhando para o nada. De repente o irmão que estava trazendo a palavra, ele saiu do púlpito, veio, me disseram isso depois, porque eu não vi nada disso. Veio assim na minha frente, apontou a mão assim sobre mim e falou assim, eu vejo uma pessoa de branco assinando algo para você. E saiu. Terminou o culto. Na época namorava com a Val. Ela chegou em mim e falou assim, nossa, o que você achou que Deus usou aquele irmão para falar com você? Eu falei, que irmão? Aquele irmão que falou com você, que Deus ia um homem assinando alguma coisa para você, um homem de branco. Eu falei assim, eu não vi nada disso. Aí, como assim você não viu? Você estava onde? Eu falei, nem prestei atenção. Tamanha era a minha atenção ali naquele momento, né? E às vezes a gente fica perdido assim em algumas situações. Pouco tempo depois, Deus usou uma outra pessoa para me entregar a mesma mensagem, e aquilo eu guardei no meu coração. E Deus foi misericordioso, porque Ele me deu uma segunda chance de ouvir aquilo que Ele tinha para mim. Eu guardei aquilo, não entendi, e o tempo passou. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos. E quando eu estava entrando no 4º ano, eu me lembro que eu precisava fazer alguns exames para ser admitido onde eu trabalho hoje. E no meu exame de saúde, eu fui reprovado. Problema de pressão alta. Eu nunca tive pressão alta. Eu acho que eu sempre tive aquela síndrome do paletó branco, do jaleco branco. Porque toda vez eu estou em casa, eu coloco para medir pressão, tá tranquilo, 12/8. Eu chego para fazer uma inspeção de saúde, vou medir pressão, é 14/9, é 15/10, e o negócio altera. Aí eu tenho que deitar, tenho que ficar ali relaxando, uns 10 minutos, a pessoa vem, afere de novo a pressão e vê que está tudo normal. E eu nem me lembrava mais daquilo que Deus havia me prometido. E uma segunda vez, quando fui fazer o recurso em relação a isso,
A pessoa veio, aferiu minha pressão e novamente, sua pressão está alta de novo. Infelizmente tem alguma coisa acontecendo aqui. Daí eu tinha feito alguns exames, tinha ficado com um aparelho durante 24 horas para poder analisar minha pressão, levei o laudo do médico e tal. Ele olhou assim e falou assim, pelo laudo está tudo normal mesmo. Mas não vai ser por isso que você não vai exercer a profissão que você quer. Vou colocar aqui que deu normal, mas pode ficar em paz, né? Para quem não sabe, acho que a maioria aqui sabe, eu sou militar. O normal são os médicos também estarem vestidos, né, com roupa militar. Mas naquele dia, esse médico estava vestido totalmente de branco. E ele pegou a minha ficha e assinou a minha ficha. Na hora eu lembrei aquilo que Deus havia me prometido. Ou seja, pouco mais de 3 anos depois, aquilo que Deus havia me prometido veio se concretizar. Mas agora, em momento algum, Deus disse para mim que seria rápido. Demorou cerca de 3 anos. Graças a Deus eu não fiquei com aquilo na cabeça. Vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Mas assim como Deus, Ele não disse que seria rápido, nós temos, através da palavra do Senhor, o incentivo para perseverar em continuar esperando a ação de Deus sobre as nossas vidas. Em Salmo de número 130, versos de número 5 e 6, vai dizendo assim: é por isso que espero o Senhor agir. Na sua palavra coloco as minhas esperanças. Eu espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela chegada da manhã. Sim, mais do que as sentinelas pela chegada da manhã. Quem aqui já trabalhou de madrugada, gente? Gente, a pior hora que tem é ali das 4 às 6 da manhã. Parece que a hora não passa. Por conta do meu trabalho, já cheguei a ficar plantado de pé no tempo, com frio, das 4 da manhã às 6. Dá meio-dia, 1 hora da tarde, mas não dá 6 horas da manhã. O tempo não passa. E o salmista, ele vai falando aqui, que ele fala assim, é por isso que eu espero o agir do Senhor. E ele coloca como exemplo essa questão do sentinela que fica ali aguardando. O sentinela ele fica ansioso ali para que o dia acabe, para que o turno dele acabe, para que ele vá descansar. E assim o salmista diz, não, mas eu espero no Senhor perseverante, continuo esperando, porque eu sei que o dia vai raiar. Eu sei que o dia vai chegar. O Senhor não nos disse que seria rápido, mas Ele nos pede para perseverarmos naquilo que Ele nos colocou, que Ele colocou no nosso coração. Tem um trecho que eu quero estar compartilhando aqui com os irmãos de um livro. O livro se chama O Agir Invisível de Deus. Quem já ouviu falar desse livro? Gente, é um livro muito bom. Luciano Subirá. Eu quero ler um trecho aqui com os irmãos, que fala a respeito disso, talvez um pouco dessa nossa impaciência, né, de achar que as coisas têm que acontecer de um dia para a noite. O autor ele vai colocando assim, vivemos na época dos instantâneos. Comida congelada pronta, em que poucos minutos preparamos no forno micro-ondas. Rápida locomoção e transporte, como avião e outras coisas mais. A nossa geração não sabe ser paciente. Por causa disso, não sabemos esperar. Vivemos ansiosos, afobados, fazendo tudo para ganharmos tempo. Contudo, quando as provas e tribulações chegam, achamos que todas as nossas orações têm que ser respondidas instantaneamente e que tudo deve ser resolvido com urgência. Entretanto, como na maioria das vezes as coisas não acontecem assim, acabamos nos desesperando. Precisamos aprender a esperar, pois a espera produzirá preciosos frutos em nós, se aceitarmos. Entre todas as promessas de Deus e seu cumprimento, há um intervalo. Esse intervalo é um período de espera até que tudo se cumpra. O mesmo se dá na adversidade, entre o seu começo e o seu fim. Há um intervalo em que devemos esperar, pois a espera produz mais resultados dentro de nós do que o vemos fora de nós nesse tempo. Muitas pessoas acham que a espera é uma desculpa dos que não creem na intervenção imediata de Deus, mas na verdade ela é uma marca na vida dos que creem.
A fé e a paciência caminham de mãos dadas e não há como separá-las. Quando nós temos essa paciência, quando nós temos esse esperar no agir do Senhor, nós na verdade estamos exercendo a nossa fé. Nós na verdade estamos exercendo aquilo que o Senhor Ele pede para que a gente faça. Em Romanos, capítulo de número 12, verso 12, vai dizendo que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Paulo orientando aqui a igreja de Romanos a respeito de algo que eles teriam que ter. A esperança ali de manter a paciência, a esperança ali de aguardar a ação de Deus. E ele fala uma pequena palavra ali, uma pequena frase que é algo que nós temos que ter no nosso coração. Que para a gente poder gerar essa paciência, o que nós temos que ter? Sempre temos que orar. Ele fala, orem sempre. Deus ele não disse que seria rápido. Então, conforme o tempo vai passando, aquilo vai trabalhando dentro de nós, para que a gente se torne pessoas melhores, aptas a receber a graça de Deus sobre as nossas vidas. Pois a graça de Deus, ela está sobre todos nós. Agora, o quanto nós alcançamos dessa graça, isso depende de cada um de nós. O quanto nós usufruímos dessa graça do Senhor, isso depende das nossas ações, isso depende das nossas posturas. Por isso é importante nós termos essa paciência, termos esse conhecimento de que esperar no Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer. Em Hebreus 6, versos de 11 a 12, vai dizendo assim: e o nosso desejo sincero é que vocês continuem com a mesma prontidão até o fim, a fim de que tenham a plena certeza da esperança. Então, sabendo o que está guardado para vocês lá adiante, não se tornem espiritualmente insensíveis e indiferentes, mas sigam o exemplo daqueles que recebem tudo quanto Deus lhes prometeu, por causa do vigor da sua fé e da sua paciência. Nós citamos aqui alguns exemplos daqueles que esperaram algo do Senhor. São esses exemplos que nós temos que estar seguindo. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro. Não é diferente na minha e na sua vida. Quando nós esperamos, quando nós cremos que irá acontecer, quando nós deixamos para que Deus ele venha fazer algo sobre nossas vidas, nós temos a certeza que o Senhor irá se inclinar a nós e irá nos ouvir. Ele está nos ouvindo. Outro ponto que o Senhor não disse que seria, Ele não disse também que seria fácil, não é verdade? Ou Ele disse assim: não gente, vai ser muito fácil, vai tranquilo, vai na fé, que tudo vai acontecer na hora que vocês quiserem, não vão ter problema nenhum, não vão ter obstáculo nenhum. Pelo contrário, né? Em João 16:33, Jesus ele vai falando assim: eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor não disse que seria fácil. Pelo contrário, Ele disse que enfrentaríamos situações difíceis em nossas vidas. Quem aqui já assistiu aquela série The Chosen? Amém? Se você não assistiu ainda, assista, muito bom. Quem aqui já terminou de ver a terceira temporada? Tem um momento na terceira temporada, que esses dias estava conversando até com a Val, em que Jesus reúne ali os discípulos, e ele fala assim: ó, agora vocês vão sair de 2 em 2, vão levar a minha palavra, vão falar sobre aquilo que vocês aprenderam, e todo mundo fica empolgado até ali, até certo ponto, e daí depois começam: tá, mas e se as pessoas não quiserem ouvir? Mas se as pessoas forem ríspidas com a gente, tal. Aí Jesus pega e fala para eles assim: ó, eu não posso prometer para vocês que tudo vai bem, vai chegar um momento em que vocês serão perseguidos, chegará um momento em que vocês correrão risco de vida, e ele ainda fala, ainda não é o momento. E a palavra de Deus fala isso, que por amor ao Senhor,
nós enfrentaríamos muitas coisas. Que por amor a Cristo, nós correríamos risco de vida. A palavra disso fala ali aos discípulos. E é interessante que se nós formos ver a história de cada um deles ali, que se dispuseram ali a esperar que a vontade do Senhor acontecesse sobre as suas vidas, falando ali dos discípulos, se nós formos vermos a história, cada um teve um tipo de morte que não foi algo muito interessante, não foi algo tão saudável assim, se a gente puder dizer. Foram perseguidos, foram mortos, foram crucificados, queimados, e outros tantos que seguiam a Jesus, que foram mortos, colocados lá em covas de leões, em espetáculos onde as pessoas eram totalmente torturadas e mortas, jogadas em caldeirão de óleo fervente. Tudo isso para quê? Por amor a Jesus. E ele não disse que seria fácil. Eu não estou dizendo que nós, a partir de hoje, não vai ser fácil, então eu estou esperando uma morte horrível. Não, não é isso. Mas às vezes nós encontramos alguns obstáculos na nossa vida e a gente acaba deixando de lado. Não, eu encontrei esse obstáculo, então eu não quero mais isso. Eu vou viver de uma outra maneira. Não, persista naquilo que Deus colocou no seu coração. Se é Deus que colocou algo no seu coração, meus irmãos, pode ter certeza que vai acontecer. Pode não ser fácil, pode demorar, mas vai acontecer, porque Deus ele cumpre com a sua palavra. Existe uma história na palavra de Deus, que eu vejo exatamente isso, esses obstáculos acontecendo sobre a vida de uma pessoa. Marcos capítulo de número 5, versículos de 21 a 24. Vai dizendo assim: Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e põe as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. E uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. A palavra de Deus aqui vai falando aqui, que logo aqui no início, que muitas pessoas foram se encontrar com Jesus, certo? Agora imagina aquela quantidade de pessoas, todas buscando ali Jesus, querendo algo de Jesus. E eu olho para Jairo e eu vejo uma insistência, ele de conseguir algo do Senhor, de chamar a atenção do Senhor para alguma coisa. Então a palavra fala que com muita insistência, Jesus ele pega e fala assim: tá bom, então vamos lá para casa, para sua casa. Mas mesmo assim aquela multidão ainda estava ali. Agora imagine o coração de Jairo, ele falou com o Senhor falou assim: não, a gente vai lá para sua casa. Mas a partir do momento em que ele começasse a ter ali aquele obstáculo sobre a sua frente, aquela multidão, ele começasse a pensar assim: ah não, está muito difícil isso aqui, até ele chegar lá, já aconteceu alguma coisa. Ou então, não, ele não vai conseguir chegar lá, o pessoal não vai deixar ele chegar lá. Mas ele tinha uma palavra do Senhor para a sua vida: vamos até a sua casa. E ele se apegou a essa palavra, porque ele acreditava que se Jesus chegasse lá e tocasse em sua filha, ela seria curada e não morreria. E para ajudar no meio do caminho, o que acontece? Uma mulher que estava há tantos anos sofrendo, ela vai, toca em Jesus e chama a atenção de Jesus. Enquanto Jesus está indo fazer algo na vida de Jairo, ele para fazer algo na vida de outra pessoa. E às vezes a gente fala: poxa vida, por que para mim não é tão fácil desse jeito? Imagine Jairo pensando nisso. Se essa mulher, ela simplesmente tocou nele e ela foi curada, alcançou aquilo que ela queria, poxa, mas para mim está muito difícil. Não, eu vou desistir, porque se ele tivesse falado alguma coisa, teria acontecido. Mas mesmo assim ele persistiu. Ele não deixou com que aquela situação abalasse aquilo que ele cria. E continuando no verso 35 ao 43, vai falando assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia
e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno que você levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou admirados. Deus não disse que seria fácil. Imagina o coração daquele pai que escuta: esquece, já morreu. Abre mão disso, vai lá cuidar da sua família, vai cuidar da sua esposa agora que está lá em luto, já está tudo preparado lá, porque o que pior tinha que acontecer já aconteceu. Mas quando nós cremos na palavra do Senhor, até algo que já está morto em nossos corações, Ele faz aquilo renascer novamente. Às vezes uma promessa que o Senhor colocou no nosso coração, algo que Ele disse que iria realizar no nosso coração há tantos anos, às vezes nós já pensamos: não, isso já morreu, isso já ficou para trás, isso agora já é coisa do passado. Não, no tempo certo o Senhor irá fazer com que aquilo aconteça na minha e na sua vida. Porque Ele não disse que seria fácil, em momento algum. E melhor é nós confiarmos em Deus e esperarmos que as coisas aconteçam nele. Em Eclesiastes capítulo 7, verso 8, vai dizendo: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longâmino do que o altivo de coração. Gente, o fim das coisas, quando nós colocamos nas mãos do Senhor, por mais que o início possa ser turbulento, o fim delas é maravilhoso, porque nós temos e alcançamos a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E isso é algo real. A palavra de Deus nos garante isso. E por último, por maior que seja essa dificuldade que a gente vem enfrentando, por maior que seja o tempo de espera que temos, e maior que seja a dificuldade em si, nós temos que ter uma certeza no nosso coração. Algo que Deus também nunca nos disse. Ele nunca disse que nós estaríamos sozinhos. Gente, isso é fundamental para a nossa vida como cristão. Em todo tempo nós nunca estaremos sozinhos. Em todo tempo o Senhor Ele estará conosco. Em Mateus capítulo 28, versos de 19 a 20, vai dizendo: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E tenham a certeza disso: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor, Ele sempre vai estar conosco, sempre, em todo momento. No primeiro texto que nós lemos, lá em Mateus, capítulo 14, nós observamos que esses 3 pontos que nós acabamos falando aqui, que o primeiro, que Deus nunca disse que seria rápido, que o segundo, que Deus não disse que seria fácil, e o terceiro, que Ele nunca disse que estaríamos sozinhos, nós vemos isso acontecendo. Se nós formos lermos ali novamente, vai falando assim, que Jesus, eles estavam com os discípulos, e Ele fala para eles assim: peguem um barco, vá para o outro lado, e eu vou ficar aqui, despedir esse povo, e logo depois eu me encontrarei com vocês. E a palavra fala que eles foram, e ao anoitecer, começou aqui uma forte chuva, ventos terríveis, e agora você imagina ali, começando a escurecer, no anoitecer,
toda aquela situação que envolvia ali eles, aqueles discípulos, e o tempo parece que não passava, parece que aquela tempestade não acabava. Porque a palavra vai falando que na madrugada Jesus foi ao encontro deles. Ou seja, do anoitecer à madrugada, a gente pode falar assim, não, mas hoje em dia parece ser pouca coisa. Mas imagine você, no meio da água, ondas gigantes, vento forte, você correndo um risco de vida, e você ficando ali um bom tempo esperando algo acontecer, e aquilo não acontecia, e nada acontecia, aquilo não acabava, e as coisas piorando, e a palavra de Deus fala que na madrugada, o Senhor foi ao encontro deles. E nisso que o Senhor foi ao encontro deles, a princípio eles se espantaram com aquilo. Então Jesus fala, calma, sou eu. E Pedro fala, tá, então se é o Senhor, fala que eu vá ao teu encontro. E eu vou. E Jesus lança uma palavra, venha. Mas quem disse que é fácil andar sobre as águas, irmãos? Ali nós temos algumas coisas que dificultam essa situação de Pedro. O primeiro, o mar ainda estava em revolto. O segundo, a tempestade não havia acabado. O terceiro, as pessoas que estavam no barco, que com certeza falavam, você tem certeza que você vai? Olha, você vai afundar, não vai dar certo. Veja quantos obstáculos ali ele sofreu para que ele começasse a ir de encontro ao Senhor. Então ele sai do barco, começa a caminhar, mas como eu disse, e Deus fala, não vai ser fácil, porque ele começa a olhar para um lado, ele começa a olhar para o outro, ele começa a olhar o vento, ele começa a olhar as águas, ele começa a olhar para trás que está se distanciando, e quando ele vê, ele começa a afundar. E às vezes a gente está assim, a gente está exatamente nesse ponto, às vezes nós começamos a afundar, porque a gente olha as circunstâncias, a gente olha onde a gente estava, a gente está caminhando e não consegue chegar no objetivo, não consegue alcançar aquela palavra que Deus ele nos disse, a gente começa a afundar, a gente começa a desacreditar, a gente começa a perder a fé. Mas o que nós sabemos é que nós nunca estaremos sozinhos. Porque Pedro não estava sozinho ali naquele mar. Quando ele começa a afundar, a mão do Senhor está ali para levantá-lo. O Senhor está ali com ele para ajudá-lo novamente ao quê? A se colocar de pé. E o Senhor o coloca onde? Em segurança novamente no barco. Para quê? Para que a palavra do Senhor venha se cumprir na vida deles, atravessarem para o outro lado. Então, meus irmãos, se nós pararmos para pensar, a palavra de hoje, onde você está? Em que ponto da sua vida você está? Será que eu já perdi essa direção de Deus que Ele tinha para a minha vida? Será que... Tenha certeza que o Senhor ele nos pega pela mão, nos coloca novamente no barco e nos guia à terra segura. Continuando, no livro de Isaías, capítulo de número 41, verso de número 10, vai dizendo: por isso, não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a destra da minha justiça. Que a gente não possa temer aquilo que vier sobre as nossas vidas, e que a gente possa ter a certeza de onde nós estamos. Em Salmo número 121, versos de 1 a 8, vai dizendo: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu, a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo.
Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e sempre. Agora eu faço essa pergunta: onde você está? Eu posso dizer com toda certeza que eu e você estamos ao lado do nosso Senhor Jesus. Que eu e você estamos seguros ao lado daquele que nos guarda de dia e de noite. E que em momento algum, vai fazer com que o nosso pé tropece. Vai fazer com que a gente volte para trás e desista daquilo que Ele um dia nos prometeu. Ah, mas já virou o ano e janeiro começou da mesma maneira como terminou dezembro. Ah, eu virei um ciclo na minha vida e talvez as coisas não estão acontecendo novamente e eu já estou querendo desistir. Lembra que no começo que eu disse que muitas vezes a gente aproveita uma virada de ciclo para que aquilo dê um gás para a gente, para tentar buscar essa mudança, para tentar buscar esse algo diferente? Coloca a imagem para mim, por favor. Olha ali, irmãos. Hoje é dia 28 de janeiro. Olha ali onde a gente está, ó. Bem no finalzinho de janeiro. Olha só quanto tempo nós temos ainda até chegar a 31 de dezembro. Olha quanta oportunidade nós temos de, poxa, não deu certo, vou tentar de novo. Estou encontrando dificuldade, estou encontrando obstáculo, não tem problema, mas eu vou tentar de novo. Está demorando, cara, já estou em novembro, não aconteceu ainda, não tem problema, cara, eu vou tentar de novo, sabe por quê? Porque Deus, Ele está comigo. Bruno, chegou em dezembro, 31 de dezembro, 11h59 da noite, não aconteceu. Não tem problema, irmão. A certeza que a gente tem que vai acontecer. Se não é esse ano, é o ano que vem. Se não for o ano que vem, é o próximo ano, não tem problema. A palavra de Deus fala que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É Ele que nos dá força. É o toque do Senhor sobre as nossas vidas que nos dá força a acordarmos, a começarmos a nossa manhã, a colocarmos, tirarmos o nosso pé da cama. É o toque do Senhor que nos dá a certeza de onde nós estamos. Quando nós sentimos o toque do Senhor ao nosso lado, nós sabemos que nós estamos seguros, porque é Ele que está aqui do nosso lado. Como nós lemos aqui, a palavra do Senhor fala que no mundo nós teremos aflições, nós teremos desafios, nós teremos obstáculos, mas que nós possamos ter ânimo, porque Jesus, Ele está conosco. Fica de pé.